Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo para a Liga dos Campeões entre o Benfica e o campeão turco, o Beşiktaş. Era o primeiro jogo para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Rui Vitória não estava no banco porque estava castigado. Depois evidenciar as ausências de Jardel, Mitroglou, Jiménez e Jonas, ausências que fizeram-se sentir na base da experiência para este jogo. Depois saudar o regressado Ederson à baliza do Benfica e claramente o regresso de Servi ao 11 do Sport Lisboa e Benfica. Rui Vitória não estava no banco, foi Arnaldo Teixeira a substituir o técnico do Benfica e o 11 preparado para o jogo do Beşiktaş foi Ederson na baliza, no lado direito Nelson Semedo, no lado esquerdo Grimaldi, dupla de centrais Lindelof e Lisandro, depois um meio campo com Feiza e André Horta, em que Feiza ocupava a posição de pivô defensivo, no lado direito Sálvio, no lado esquerdo Pizzi e na frente de ataque Guedes e o argentino Servi. O Benfica começou, na minha perspectiva, bem o jogo, começou a controlar o jogo em todos os momentos de jogo, tanto na sua organização defensiva como na sua organização ofensiva. O Benfica sem bola na primeira parte foi muito eficaz. Vocês repararam que eu não trago as imagens do jogo. Porquê? Porque vocês sabem, e quem tem acompanhado o meu canal, eu ainda estou de férias, estou fora do Porto, estou fora do meu escritório onde consigo realizar imagens para depois comprovar perante vocês aquilo que eu falo. Eu neste momento não tenho imagens, espero que vocês tenham visto o jogo com a mesma qualidade que eu vi. O Benfica sem bola realmente foi uma equipa muito compacta, uma equipa que nos três blocos, na linha avançada, na linha de meio campo e na linha defensiva, encurtava os espaços para o Beşiktaş não poder jogar entre linhas. Reparei também na linha defensiva do Benfica, que estava um pouco mais subida para ajudar na redução dos espaços. Reparei que o Benfica também defendia em puro 4-4-2, com Servi e Gonçalo Guedes na frente, e depois uma linha de 4 com Sálvio, Feiza, André Horta e do outro lado Pizzi. E realmente o Benfica sem bola estava a ser uma equipa muito compacta, em que depois a pressão ao portador da bola estava a ser também de um modo muito eficaz. Se vocês repararem do lado de Sálvio, quando o lateral tinha bola, era Sálvio que fazia a pressão ao lateral, e do outro lado também era quem fazia a pressão quando o lateral recebia a bola, era Pizzi. Depois o central do lado da bola do Beşiktaş era ocupado pela pressão do primeiro avançado do Benfica, e o segundo avançado recuava e ocupava movimentos interiores. E este foi o Benfica sem bola, com o 4-4-2, em que a pressão era identificada nos laterais do Beşiktaş, na saída dos médios alas do Benfica, e aos 11 minutos dá o golo do Benfica por intermédio de Servi, em que Sálvio faz uma diagonal, e eu acho que aquilo é um cruzamento de remate, mais remate do que cruzamento, e depois Servi, muito oportuno, consegue fazer o primeiro gol do Benfica. Ou seja, foram 11 minutos que, na minha opinião, o Benfica dominava o Beşiktaş, não só na transição defensiva, onde era muito forte, imprimindo uma velocidade muito rápida na recuperação de bola, como também nas suas saídas para a organização ofensiva, que já vou explicar mais à frente.
Depois o Benfica, com bola, numa primeira fase os centrais abriam e era Feiza que fazia o terceiro homem para dar o equilíbrio defensivo, não só na perda de bola ficar mais organizado, como na construção do jogo, tendo ocupação dos espaços à retaguarda mais preenchidos e a possibilidade de efetuar o passe para a segunda fase com mais perfeição. E reparem que quando Feiza fazia o terceiro homem, era sempre André Horta que descia para receber a bola e iniciar a sua segunda fase em prol do Benfica. Depois, o Benfica com bola, havia muita mobilidade de Gonçalo Guedes e Servi. Reparei que Gonçalo Guedes e Servi, à vez, um deles vinha sempre buscar a bola, fazendo o papel de Jonas, mas que nenhum nem outro se podem comparar ao atacante brasileiro Jonas. Depois, a mobilidade era que, quando a bola estava no lado direito, Sálvio fletia para dentro, para quê? Para dar o corredor a Nelson Semedo, mas quando o Sálvio fletia para dentro, era também para dar mais opções numéricas no centro do terreno. Do outro lado era exatamente igual, quando o Pizzi vinha para dentro, não só para dar superioridade numérica no meio campo, era sim para dar o corredor a Grimaldo. Reparei também que mais Gonçalo Guedes do que Servi, mais Gonçalo Guedes que descaía para os corredores laterais, e dando o exemplo que se Gonçalo Guedes fletia para o corredor direito, depois Nelson Semedo dava o apoio e, neste caso, o Sálvio ocupava e muito bem, fazendo a permuta de posicionamento com Gonçalo Guedes. Sálvio fletia muito para dentro do terreno. O Benfica assim conseguia ter bola, conseguia criar desequilíbrios na organização defensiva do Besiktas, mas reparei que na primeira parte havia um senão, ou seja, o grande problema do Benfica estava na basculação e depois na pressão ao lateral. Houve momentos que o Benfica foi eficaz na pressão ao lateral do lado da bola do Besiktas, mas reparei que a basculação era muito lenta, o que permitia que o Besiktas subisse pelos seus corredores à vontade. E o grande exemplo é, se a bola estivesse no lado esquerdo do Besiktas, Sálvio fazia a pressão ao lateral, mas depois Pizzi fletia muito para dentro. Pizzi ficava quase no corredor central e depois o Besiktas a fazer a mudança de corredor. Pizzi depois demorava muito tempo a chegar e fazer a pressão ao lateral do Besiktas do seu lado. Depois ainda na primeira parte notei que, e esta é somente a minha opinião e à qual eu dou no meu canal Joga Simples, acho que Grimaldo defensivamente é muito mau. Grimaldo consegue fazer cortes em risco em que deu a posse de bola e é um possível ataque do Besiktas. Grimaldo faz cortes que dá cantos ao adversário. Grimaldo posicionalmente, defensivamente, não é um lateral que o Benfica precisava neste momento. Não sei como é que está a condição de Eliseu, mas realmente Grimaldo não, na minha opinião, não faz jus à qualidade que o Benfica precisa. Há um sinal positivo ainda na primeira parte, em que o Benfica, e existe 3 momentos na organização ofensiva, que é o contra-ataque, o ataque rápido e o ataque posicional. E dependendo daquilo que o jogo oferece à equipa do Benfica, eu acho que o Benfica consegue se adaptar a qualquer tipo de situação. Eu não vejo o Benfica claramente identificado com um ataque posicional, um contra-ataque ou um ataque rápido. Eu vejo o Benfica que aquilo que o jogo pede, eu vejo que o Benfica consegue interpretar
na perfeição. Tivemos vários momentos de organização ofensiva na primeira parte. O Benfica, em ataque posicionado, consegue circular muito bem a bola, criando desequilíbrios. Num ataque rápido, com a mudança de velocidade no último terço de terreno de Sérvio, de Pizzi e de Sálvio, consegue também criar desequilíbrios, e num puro contra-ataque também consegue, com a velocidade de vários jogadores na frente de ataque, consegue sempre aproveitar o momento de organização defensiva frágil do adversário, conseguindo criar perigo. Depois, aos 45 minutos, há um remate fortíssimo de André Horta, poderia ter feito o 2-0 e o Benfica partir para o intervalo com uma vantagem mais segura, mais tranquila, mas mesmo assim não foi possível. Chegamos à segunda parte, o Benfica a ganhar por uma bola a 0, numa primeira parte que eu considero muito positiva, mas depois na segunda parte acho que foi o descalabro. Acho que o Benfica perdeu-se, o Benfica na pressão aos laterais já não conseguia fazer a tempo. Aquilo que eu venho falando desde o primeiro minuto, André Horta chega a uma parte do jogo em que fisicamente não consegue dar aquilo que o Benfica precisa na posição número 8. O Benfica ataca num 4-2-4, o 2 ficando com Feiza e André Horta, mas depois, quando o Benfica perde a bola no meio campo do adversário, a transição defensiva é realmente muito má. E porquê? Porque Feiza fica na sua posição mais na retaguarda e depois André Horta não consegue dar aquele triplo pulmão que Renato Sanches dava à equipa. Isso é realmente que Rui Vitória tem que se preocupar na transição defensiva do Benfica, principalmente na segunda parte, onde há um maior desgaste, e eu acho que André Horta, fazendo uma primeira parte de luxo, não conseguiu aproveitar na segunda parte aquilo que deveria fazer de bem e de melhor, que era na transição defensiva ocupar os espaços. O Besiktas conseguiu crescer na segunda parte, conseguiu ter uma grande posse de bola no meio campo do Benfica. Parece-me que o Benfica desceu a intensidade em prol do seu resultado, que estava a ganhar por 1-0, e sofreu com isso. Aos 60 minutos, reparei que o Benfica só aos 60 minutos conseguiu ter mais um pouco de bola, mas aproveitando sempre os puros contra-ataques. Aqui, na segunda parte, já não tínhamos os três momentos de organização ofensiva, o ataque rápido e o ataque posicional. O Benfica desce linhas, encurta os espaços e tenta sempre sair em contra-ataque. Mas o que prejudicou realmente o Benfica foi no último terço do terreno, em que o Benfica não conseguiu ter a tomada de decisão mais correta. Aos 70 minutos, o Benfica não conseguia sair com a qualidade que se exigia à equipa da Luz, e reparem que eu estou a falar desde os 45 minutos até aos 70 minutos, onde o Benfica não conseguiu impor o seu jogo e estava com grande dificuldade em sair para os puros contra-ataques, ou num passe errado ou numa perca de bola. Aos 70 sai Sérvio e entra Samaris. O Benfica começou a jogar em 4-2-3-1, dois claramente identificados como Samaris e Feiza, à frente André Horta, Pizzi de um lado e Sálvio do outro. Benfica quis fortalecer o meio campo, mais o miolo e o corredor central com Samaris e Feiza, mas nunca conseguiu se encontrar. Aos 73 há uma grande oportunidade para os pupilos do Besiktas, que poderiam ter feito o 1-1. O Benfica continua, e já estou a falar nos 80 minutos, continua a dar muitos espaços à equipa do Besiktas, em que mesmo com Samaris e Feiza o meio campo nunca se encontrou, e repito, devido à pressão
dos médios alas sobre os laterais e dos dois homens mais avançados não ajudarem o meio campo também defensivamente. E aí há um período que o Benfica nunca se encontrou. Aos 84 minutos, acho que é o lance-chave, Quaresma, que é apanágio do jogador Quaresma, que é muito imprevisível, quis inventar, tinha a bola no corredor direito, quis recuar e no centro do terreno, no corredor central, tenta fintar um jogador do Benfica e a bola sobra para Gonçalo Guedes. E aí aos 84 minutos o menino Gonçalo Guedes podia ter feito o 2-0, ao qual não conseguiu, e o Benfica, como equipa grande, merecia ter um jogador que na cara do guarda-redes pudesse finalizar, ainda por cima numa competição como a Liga dos Campeões. Gonçalo Guedes falha lamentavelmente o segundo golo, depois aos 87 minutos sai Feiza e entra Celis. Eu não sei se Feiza estava fisicamente mais em baixo e que pedia a substituição porque não estava em condições físicas, mas Celis entra, não foi feliz. Celis faz a falta à entrada da área, próximo da entrada da área, uma falta completamente desnecessária em que permite o livre para o Besiktas. Dando a minha opinião pessoal desse livre em que Talisca faz o gol do Besiktas, e dando a minha opinião pessoal, eu acho que Talisca teve mal. Por um lado, o brasileiro teve mal, porquê? Porque contra a equipa ou contra a direção que lhe paga o ordenado, nunca poderia ter pedido para marcar aquele livre. Eu vou-vos dar um exemplo. Tozé, quando estava no Estoril, pediu para marcar o penalti contra o Futebol do Porto. Tozé marca o penalti contra o Futebol do Porto e nunca mais tem uma oportunidade no Futebol do Porto. Porquê? Porque é a entidade que lhe paga o ordenado, mas na Liga dos Campeões a regra que existe na Liga NOS não existe. O jogador que é emprestado pode jogar contra a sua equipa e Talisca, na minha opinião, teve muito mal. Não justifica aquilo que ele veio dizer depois do jogo, que o Benfica ainda não lhe pagou o ordenado. Se isso for verdade, o Benfica fica muito mal. Porquê? Porque se paga a todos e não paga a Talisca, está muito mal o Benfica. Tem que reaver a estrutura e a gestão do clube. E Talisca também deveria ter coração mais frio, cabeça mais fria. Há um livre à entrada da área, é contra a entidade patronal, não deveria ter marcado o livre, muito menos o golo que fez o empate para o Besiktas. Na minha opinião, Talisca não vai pisar mais o Seixal, não vai pisar mais o Estádio da Luz, a não ser que jogue contra outra equipa que vá jogar contra o Benfica. Como profissional, Talisca teve mal, e se for verdade aquilo que ele diz, a entidade Sport Lisboa e Benfica também esteve muito mal em não lhe pagar o ordenado ao brasileiro. O que é certo é que o Besiktas vai ao Estádio da Luz, consegue um empate no primeiro jogo para a Liga dos Campeões, uma segunda parte do Benfica horrível, esteve muito mal, com grandes desequilíbrios no meio campo por parte de André Horta, que fisicamente não estava bem. Samaris já é o segundo ou terceiro jogo que entra como suplente utilizado. Não vejo em Samaris uma disponibilidade para ajudar o Benfica. Celis entra muito inadaptado e depois as ausências fizeram-se sentir por parte de Jonas, Mitroglou e Jiménez. Da minha parte está feito a análise ao Benfica, ainda de férias aqui no Algarve, em Vila Moura. Espero que tenham gostado do vídeo. Da minha parte, o meu muito obrigado a todos aqueles que me apoiam no canal Joga Simples. Maltinha, grande like neste vídeo para apoiar aqui o Luís no Joga Simples e até um próximo vídeo.